Nayane Batista. Palmas! Palmas para Nayane. Bom dia, pessoal. Bem-vinda, Nayane. Obrigada. Como é que vocês estão? Eu estou super empolgada porque vou falar sobre o meu framework favorito. Alguém arrisca um palpite? Acertaram aqui na frente. Vou falar sobre Angular, mais especificamente sobre a versão 17, porque foi ela a responsável por essa nova experiência de desenvolvimento e vocês vão entender por quê. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Nayane Batista, Nay, para quem gosta de Angular ou de café. Aproveitando para fazer a minha audiodescrição também. Eu sou uma mulher de pele morena, tenho olhos e cabelos castanhos escuros, estou usando tênis, uma calça preta, uma camisa azul escuro com a logo da Alura. Eu sou de uma cidade do interior da Paraíba, então vocês já imaginam o rolê que foi para eu chegar aqui. Mas eu saí de casa segunda-feira para estar aqui hoje e deu tudo certo. Vocês estão rindo, mas é verdade. Hoje eu trabalho com tecnologia, mas nem sempre foi assim. A minha primeira graduação foi em medicina veterinária, lá em 2011, então já faz um tempo. E, na época, eu resolvi seguir carreira acadêmica. Então, eu fiz mestrado, depois eu fiz um doutorado em ciência e saúde animal e passei uns bons 11 anos na UFCG. Parecia que eu estava na Caverna do Dragão e não conseguia sair de lá. Mas nem todo mundo tem idade para entender essa, então vamos seguir. E eu trabalhava como professora no ensino superior. Essas fotos aí representam o meu cotidiano na época, entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Até que, um belo dia, resolvi mudar e comecei a estudar programação. Fiz transição de carreira, comecei estudando em casa mesmo, não manjava muito de computadores, só usava para escrever meus artigos científicos. E quando eu percebi que a coisa era séria, eu voltei lá para a Caverna do Dragão, fiz uma nova graduação e consegui, nesse meio tempo, a minha primeira oportunidade no mercado de trabalho, já trabalhando com Angular em um sistema bancário. Mais ou menos um ano depois, a Alura me encontrou e aí surgiu a oportunidade de aliar a minha antiga paixão em compartilhar conhecimento, em ser professora, à tecnologia. Eu encarei o desafio e estou na Alura há mais de 2 anos, gravando aí os cursos de Angular. Então, já aproveitando para fazer o jabá, esses são os cursos que eu gravei, estão publicados na plataforma. E você tem aí cursos sobre Angular em diversos assuntos. Formulários, roteamento, acessibilidade, autenticação, até animações com Angular. Tá? E mais de 25 mil pessoas já passaram por esses cursos. Talvez tenha alguém aqui que já tenha feito um curso meu lá. Alguém? Olha aí, tá vendo? Levantaram a mão. Depois, agora que vocês me conhecem, que eu já fiz o meu jabá, vou mostrar para vocês o que tem na apresentação. Então, eu vou fazer uma contextualização geral sobre Angular, vou passar pela linha do tempo, falar sobre as melhorias da versão 17, tanto em relação à experiência de desenvolvimento, como com relação à performance, como você pode migrar seu projeto para a nova versão e a conclusão. Alguém aqui já trabalhou, trabalha com Angular? Olha aí, muita gente. Então, fazendo uma contextualização de forma bem geral, o Angular é um framework front-end destinado à criação de SPAs. Ele já é uma tecnologia que está há bastante tempo no mercado, então já é bem consolidado. Ele possui diversos recursos. Eu costumo usar a analogia de que o Angular é como se fosse uma grande caixa de ferramentas, porque ele possui diversas bibliotecas integradas e você pode desenvolver desde projetos simples até aplicações escaláveis com ele. Ele foi criado e é mantido pelo Google, então tem esse suporte contínuo e uma comunidade super ativa.
com mais de 2 milhões de pessoas, entre desenvolvedoras e criadoras de conteúdo. É utilizado por milhares de sites e por grandes empresas, como Forbes, Sony, o próprio ecossistema Google, entre outras. Agora eu trouxe para vocês a linha do tempo do Angular, começando aí com o Angular 1.0, e eu prometo que vou chegar na versão 17 antes da hora do almoço, não se preocupem. Lá em 2009, o Google ele começou o desenvolvimento da primeira versão do Angular. Em 2016, houve, na verdade, uma reescrita desse framework, que não tinha mais compatibilidade com aquele framework anterior. E, por conta disso, essa versão lá de 2009, 2010, ela ficou conhecida como AngularJS. E a versão de 2016 como simplesmente Angular ou Angular 2.0. E as versões posteriores ficaram conhecidas como Angular 2+. É por isso que você vê nos requisitos das vagas, né, lá pedindo Angular 2+, justamente para diferenciar desse framework antigo, que é o AngularJS. A partir de então, a equipe do Angular lança periodicamente novas versões, aí, por padrão, 2 versões por ano, com algumas exceções. E, nessas novas versões, nós temos melhorias, correções de bugs, implementações de novas funcionalidades, como é comum em atualizações de tecnologias. Como, por exemplo, em 2020, o Angular 9.0 começou a utilizar o compilador Hive como padrão, melhorando o seu desempenho. Em 2020, tiveram a inclusão de algumas flags, como, por exemplo, a flag strict, para você ter uma verificação de tipos ali do TypeScript mais rigorosa. Em 2021, a atualização da API de componentes. Estamos chegando. Em 2022, o lançamento dos Standalone Components, que foi aí uma reviravolta e mudou muito a forma como nós utilizávamos o Angular, né, com aquela arquitetura e abordagem modular. Até que nós chegamos em novembro de 2023 com a versão 17. E aí, você viu que nessas versões eu consegui compilar ali as principais funcionalidades em alguns tópicos. Então, por que não fazer isso também com a versão 17? Né? Por que não incluir um resumo ali com as principais funcionalidades na própria linha do tempo? Por que dar tanta ênfase a uma versão específica, a ponto de fazer uma palestra sobre ela? Suspense. E a resposta está aqui. Esse slide contém apenas algumas das dezenas de funcionalidades que foram implementadas na versão 17. Inclusive, essa versão ficou conhecida como o renascimento Angular, de tanta novidade que teve. E a ideia é passar por algumas dessas mudanças aqui com vocês. Mas, antes disso, é importante trazer também a motivação, né? O que levou a equipe do Angular a lançar uma versão, a trabalhar durante meses e lançar uma versão com tanta novidade assim? Essa motivação está relacionada a 2 objetivos principais, que nortearam o lançamento da versão 17 e continuam norteando o lançamento das próximas versões. O primeiro objetivo é melhorar a experiência da pessoa desenvolvedora. E o segundo objetivo é melhorar a performance do framework. Quando eu falo em performance, eu acredito que é mais fácil você conseguir associar a melhorias de técnicas, né, de otimização do desempenho da aplicação. Mas, quando eu falo em melhorar a experiência de desenvolvimento, isso pode soar um pouco abstrato, principalmente para quem não sabe como é a experiência de desenvolver com Angular. Então, vou mostrar para vocês como é. Vocês já podem ter ouvido falar em um conceito chamado curva de aprendizagem, que é representada por esse gráfico, onde você tem o tempo despendido para conseguir aprender alguma coisa, no nosso contexto, uma nova tecnologia ou uma nova ferramenta.
Se nós adaptarmos esse gráfico da curva de aprendizagem para o Angular, vai ficar mais ou menos assim. Por quê? Vamos dizer que você estudou ali a base do front-end, né? HTML, CSS, JavaScript. O Angular já possui uns pré-requisitos a mais, como o TypeScript e programação orientada a objetos. Você chega lá feliz e começa a estudar Angular. Só que você se depara com componentes, pipes, diretivas, services, módulos, a própria comunicação entre componentes com o two-way data binding e aquela sintaxe peculiar do Angular, que você não vê em lugar nenhum. Dando mais alguns passos nessa jornada de aprendizagem, você vai se deparar com injeção de dependências, padrões de projeto, como o padrão Singleton, padrão Observer, a própria biblioteca RxJS para lidar com programação reativa, e os observables e seus milhões de operadores. Espera aí que eu cansei. Então, tudo isso não é para criar uma aplicação de outro mundo, não, tá? É para fazer um CRUD da vida. Então, sim, essa curva de aprendizagem no Angular, ela é um pouco mais acentuada. Isso se reflete na pesquisa do Stack Overflow do ano passado, onde nós conseguimos ver o Angular como a quarta tecnologia mais utilizada entre pessoas desenvolvedoras profissionais. Porém, quando nós fazemos um recorte para pessoas iniciantes, as pessoas que estão começando a codar, o Angular cai lá para a posição 11. Então, existe realmente uma diferença em todas as tecnologias, mas essa discrepância do Angular é específica dele, e muito por conta disso, dessa dificuldade inicial de lidar com o framework. Então, tendo em vista isso, a equipe do Angular vem se esforçando para conseguir tornar o framework mais fácil de ser aprendido. E agora, vamos às novidades. Eu não posso deixar de começar falando da nova identidade visual do Angular. Tá? Então, para marcar definitivamente essa nova versão, o Angular mudou pela primeira vez o seu logotipo. Esse logotipo anterior era lá do AngularJS ainda e fazia referência aos escudos das tecnologias, né? HTML, CSS e JavaScript. Mas muita coisa mudou desde então, né? Inclusive o Angular. E agora, infelizmente, as minhas camisetas estão todas depreciadas. Essa é a carinha do projeto inicial nas versões anteriores e agora na versão 17. E um dos pontos altos para mim, com o lançamento dessa nova versão, foi a divulgação de uma nova documentação. Essa documentação era que a gente acessava até o Angular 16, que está disponível ainda em angular.io. E agora, a nova documentação. Segundos de silêncio para apreciar. Mas não foram só mudanças visuais, não, longe disso. Essa nova documentação, ela está muito mais rica, mais detalhada, está interativa e está muito mais amigável. Ela possui vários recursos. Um editor integrado, onde você pode ir fazendo as mudanças e já vendo o resultado. Possui também uma parte de tutoriais. Então, você tem dividido por tópicos de uma forma com uma dificuldade gradual. E você vai, é como se fossem aqueles desafios do HackerRank. Você vai adicionando código e vai compilando e passando para a próxima fase. Além disso, tem também um playground, onde você pode selecionar um template e ir fazendo as modificações e vendo diretamente no browser. Inclusive, um desses templates é até um minigame, para você ver como o Angular está querendo deixar essa documentação mais amigável. É para ver o quão Angular você é. E eu até fui bem ali na precisão. Tá? Consigo até ver uma mensagem ali nas entrelinhas, algo do tipo, veja o Angular por outro ângulo. Pegaram o trocadilho? E agora, uma parte mais técnica, algo que mudou também foi... Lembra que eu falei da sintaxe peculiar do Angular? Então, eles estão querendo modificar isso. Antes, para você fazer uma renderização condicional do template, você tinha que utilizar uma diretiva estrutural do Angular chamada ngIf.
Então, você usa asterisco, ngIf, passa uma expressão que vai ser convertida num booleano. Então, se for true, vai aparecer, no nosso caso, o botão. Se não, aí vem o processo do se não, porque não é só fazer um else. Você precisa, necessariamente, utilizar uma estrutura do Angular chamada ngTemplate. Você precisa nomear esse ngTemplate com essa sintaxe do hashtag e referenciar essa estrutura lá na expressão do ngIf. Então, veja, eu quero só renderizar alguma coisa de forma condicional e eu tenho todo um processo, um passo a passo. Agora, nós temos uma nova sintaxe que é bem mais simples. Você utiliza o @if, passa a expressão entre parênteses e utiliza um bloco com as chaves. Está vendo? Vai até facilitar meu trabalho para explicar Angular agora. Essa sintaxe ela é muito mais próxima do JavaScript e ela causa menos estranheza em quem está começando a aprender o framework. Além disso, você consegue também fazer essas renderizações condicionais com o else if, que antes você não conseguia de forma fácil. O control flow, ele também mudou a diretiva ngFor, na verdade foi ngIf, ngFor e ngSwitchCase. E da mesma forma, né? Só que o ngFor é para você conseguir iterar, né, e renderizar uma lista de elementos. Você utilizava o ngFor com a expressão, agora você utiliza o @for e passa essa expressão. Você pode até achar a mesma coisa do ngIf, só que não, porque nesse caso, no primeiro exemplo, eu não coloquei, mas é recomendado que você utilize uma estrutura chamada track, que é uma estrutura de rastreio para conseguir tornar o método de detecção de mudanças do Angular mais eficiente. Só que essa estrutura não era obrigatória. Agora, na nova sintaxe, esse track, para conseguir identificar de forma exclusiva os elementos da lista, ele é obrigatório. Se você não passa, né, vai dar um erro e você não vai compilar. Além disso, você pode também utilizar o @empty para renderizar alguma coisa se essa lista não tiver itens. E o legal desse ngFor, desse control flow no for, é que nós podemos perceber que ele consegue abordar aqueles dois objetivos. Consegue simplificar a sintaxe, melhorando a experiência de desenvolvimento, e também melhora a performance. Então, eu fiz essa divisão de forma didática, mas muitas dessas novas funcionalidades elas conseguem relacionar esses dois objetivos principais. Agora, falando mais especificamente sobre melhorias com relação à performance, eu trouxe para vocês a questão do carregamento sob demanda, né, o lazy loading, que é uma técnica que nós utilizamos para otimizar o desempenho da aplicação, à medida que, ao fazer isso, né, ao carregar recursos sob demanda, você consegue diminuir o bundle inicial e fazer com que o primeiro carregamento da página ele seja mais rápido. Para fazer isso, nas versões anteriores, eu coloquei só esse print de código, mas tem toda uma configuração nos arquivos de rotas dos módulos que você precisa fazer. E, além disso, utilizar essa estrutura com a função loadChildren, fazendo o import de JavaScript. E aí, quando essa promise for resolvida, o seu módulo vai ser carregado sob demanda. Então, sim, também é um rolê. Só que agora você consegue utilizar as deferrable views, ou visualizações adiáveis, que está assim, absurdamente mais simples de fazer. Você utiliza essa sintaxe com @defer, você consegue utilizar também triggers para sinalizar quando você quer que esse conteúdo seja carregado. E o legal é que você consegue passar componentes, né? Na forma antiga, você passava módulos, e agora você consegue carregar componentes sob demanda. Além disso, você consegue também utilizar o placeholder e um loading para renderizar alguma coisa enquanto esse conteúdo está sendo carregado. Algo que eu vi mês passado, da release 17.2, foram esses placeholders automáticos utilizados junto com a diretiva de otimização de imagem.
Então, você consegue... Essa diretiva ela já está estável desde a versão 15, mas o atributo placeholder, que é a novidade, quando você adiciona ele, você consegue ter essa prévia das imagens com esse efeito de desfoque enquanto as imagens estão sendo carregadas. E sim, tem muito mais coisa, mas eu só tenho mais 4 minutos. Teria que ser uma Brasil JS só sobre Angular para falar sobre tudo. Então, tiveram melhorias no SSR, novos hooks do ciclo de vida, suporte a View Transitions e muito mais novidade. E para vocês conseguirem experimentar essas novidades, vocês conseguem fazer a migração do projeto para a versão 17 de uma forma super fácil. Tá? Essa parte não é novidade, isso já existia no Angular, esse guia de update. Você consegue fazer a migração do seu projeto para a versão mais atual, na própria CLI do Angular, com o comando ng-update, passando ali os pacotes que você quer atualizar. E algo muito legal também é que você consegue fazer migrações mais específicas. Como assim? Porque você pode ter um projeto na versão 17, só que usando a sintaxe antiga, tá? Porque ela ainda é compatível. E ao invés de você sair procurando ali no seu código todo o local onde tem ng-for, ng-if, para fazer essa mudança, você consegue fazer essa migração de forma automática. E também consegue fazer isso com relação à abordagem. Se você está utilizando a arquitetura modular, você consegue fazer a migração para a abordagem dos standalone components, também ali através da CLI. Para auxiliar vocês com mais recursos, além da nova documentação, além dos cursos da Alura, que sim, já temos cursos na versão 17, eu trouxe também esse artigo com novidades do Angular 17, foi escrito pela Rafaela Petelin, está bem completo. Tem também um Hipsters, que nós gravamos sobre as evoluções do Angular e outros frameworks, então está bem legal de ouvir, todo mundo falando bem do Angular. Foi uma coisa linda. Fiquei super feliz. Como conclusão, vocês viram que a versão 17 do Angular trouxe inúmeras mudanças e inúmeros benefícios. Tá? As perspectivas para o futuro são as mais otimistas possíveis, porque a equipe do Angular continua empenhada no desafio de tornar esse framework cada vez mais moderno e performático. E, com certeza, as futuras versões vão ser cada dia mais atrativas para todas as pessoas, inclusive para quem está começando. Sigam experimentando as novidades e muito obrigada.